Olá, muito boa noite, bem-vindo ao seu jornal principal, onde lhe trazemos o essencial da informação. Para já, confira os destaques do dia. Covid-19 reduziu exportações entre os países membros da SADC. Guardas prisionais da cadeia Cabeça do Velho, em Chimoio, pagam reclusas para manter relações sexuais. Apreendidas 30 kg de drogas no bairro Namitequeliua, em Nampula. O presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, procedeu esta terça-feira ao Fórum de Negócio da SADC. Filipe Jacinto Nyusi entende que o Fórum é uma oportunidade para que o país e os países também da região se alavanquem ainda mais naquilo que diz respeito à economia. É uma plataforma encontrada pelos membros da organização para estimular o crescimento econômico e empresarial. Durante a cerimônia de abertura do fórum, Filipe Nyusi defendeu que o evento deve servir de oportunidade para o desenvolvimento da economia e geração de riqueza na região. A economia e o setor privado da região, como agentes de geração de riqueza, para além de políticas de estímulo e dos mecanismos de apoio à competitividade, precisam do seu espaço promocional e de estabelecimento de parcerias. Este é o principal e o que se propõe neste fórum de negócio. Na mesma ocasião, Nyusi falou dos impactos resultantes da Covid-19 na SADC, nomeadamente redução das importações e queda do produto interno bruto. A situação da Covid-19 trouxe consigo consequências no contexto da SADC, nomeadamente a quebra das exportações e do produto interno bruto, a colocação de linhas de crédito especiais à disposição do setor empresarial nos países membros da SADC, por via das autoridades monetárias dos respectivos países, incluindo medidas extraordinárias sobre a gestão prudencial dos bancos comerciais. Por outro lado, o presidente da República manifestou a intenção de potenciar as trocas comerciais na região. A SADC, como uma região com um mercado próximo de 350 milhões de consumidores, pretende alavancar o potencial para que haja mais comércio e investimentos na região e entre a região e o exterior. O volume de exportações dentro da SADC passou de 15,2% em 2008 para 19,5% em 2018, comparado com um total de exportação de todos os países da SADC, estimando em 154 mil milhões de dólares americanos. De realçar que o lançamento do Fórum de Negócio da SADC acontece numa altura em que o país ainda é assolado pelos ataques terroristas em Cabo Delgado, além da Covid-19, cuja sua terceira variante já se encontra no território nacional. Desenvolvimento da África Austral são algumas prioridades apontadas pelos empresários moçambicanos que participam do Fórum de Negócio da SADC. Nós temos vindo a falar há bastante tempo sobre a necessidade de interagirmos na região, porque a região pode representar aquilo que nós não temos em Moçambique, por exemplo, que é uma economia de escala. Por um lado, é preciso olharmos para dentro para criarmos esta capacidade de renda na nossa população, na população jovem, mas também olhando na perspectiva da SADC, que pode ser a solução para a inovação de produtos que nós hoje importamos e que podem ser produzidos e fornecidos a esses consumidores internamente na comunidade da SADC. Então eu vejo com esse fórum da SADC e vai trazer laços comerciais muito fortes. Nós no comércio temos de ver os comércios para longo prazo, não é para 1, 2 dias.
Está a ver, né? Então, eu vejo isso que vai ser mais uma valia para o nosso país e temos que começar a levar os padrões internacionais para conseguirmos prestar serviços de qualidade e levar nossa bandeira do nosso país mais alto nível. O mais importante é que a nível da SADC o protocolo comercial possa funcionar bem. Tem um problema o protocolo, que são as regras de origem, né? Mas Moçambique ainda não começou a tirar muito proveito do protocolo comercial. E acho que é isso que é importante nós hoje discutirmos hoje e amanhã sobre como é que os países podem tirar proveito deste acordo, que em princípio é bom, mas é preciso que seja bom para todos. Já o presidente da Associação de Comércio, Indústria e Serviços, Luís Magaço, diz que o terrorismo na província de Cabo Delgado coloca em causa o comércio na região da SADC. O terrorismo na província nortenha de Cabo Delgado, para além de mortes, deslocação da população, está também a descredibilizar o negócio com outros países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC. Agora, Moçambique tem de voltar a ter paz para ganhar a confiança dos parceiros, porque sem paz os nossos parceiros não vão ver Moçambique como um país que tem vantagens sobre os outros países. Então, é verdade, o terrorismo, quer dizer, não precisamos de óculos nem binóculos para ver o que aconteceu em março, né? Saiu a Total e saíram várias empresas fornecedoras da Total e várias empresas que tinham perspectivas de fazer negócio com a Total, além de ter trazido muitos prejuízos às empresas nacionais e com consequências gravíssimas a nível do emprego e para as populações afetadas. Por outro lado, o presidente da ACIS diz ser urgente buscar mecanismos para resgatar a confiança dos países sócios. Não é boa notícia ser má notícia a nível internacional. Infelizmente nós somos hoje uma má notícia e acho que o governo está a fazer o melhor que pode para dar a volta e repor Moçambique no mapa em que era um país atrativo, um bocado de jovens. No final dos anos 90, o que se fala hoje de Ruanda era Moçambique. A gente saía lá para fora e os exemplos que o Banco Mundial dava sempre de um país próspero era Moçambique. Já o presidente da Confederação Empresarial da CPLP, Salim Abdullah, lamenta os estragos causados nas famílias que praticamente dependiam de pequenos negócios para sobreviver naquela região. O terrorismo não só afetou as vidas humanas dos nossos concidadãos no país, como afetou economicamente todo o país e, em específico, a solidariedade vai para os nossos compatriotas naquela região, os empresários que estão a sofrer diretamente na pele esta situação económica, mas acima de tudo as famílias que se tiveram que se deslocar para aquilo com que restaram, porque foram quebradas famílias. É um problema muito complexo e eu aqui só posso apelar à solidariedade de todos nós, de moçambicanos e não só, e do mundo, para minimizarmos esta situação, para que se resolva esta questão que muito afeta o nosso país e a região da SADC. Os intervenientes falavam esta terça-feira em Maputo, durante a primeira conferência do Fórum de Negócios da SADC. Aí está, ataques armados em Cabo Delgado, comprometendo a economia nacional. Seguimos agora com outras notícias. Igrejas moçambicanas repudiam o recente escândalo sexual ocorrido na cadeia feminina de Ilhavela e apontam problemas morais por detrás do fenómeno. Grupo das religiões em Moçambique decidiu reagir aos escândalos sexuais que envolvem reclusas da cadeia de Ilhavela, repudiando os atos e pede às autoridades judiciárias a responsabilização criminal dos promotores. O Conselho Cristão, todas as igrejas em Moçambique repudiam esse ato. Espera que
quem de direito possa colocar a justiça. Na cadeia vão para a reabilitação. Em princípio, é para serem reabilitadas. Mas o que está a acontecer é vão aperfeiçoar uma nova prática. Não podemos levar isto como uma questão isolada. Nós temos o problema da moral em Moçambique e no seu todo, isto está a afetar um pouco por todo lado. Portanto, aquilo que aconteceu lá talvez esteja a acontecer noutras corporações também, em outras partes da vida. O presidente do Conselho das Religiões, Sheikh Aminuddin Mohamed, e o secretário-geral do Conselho Cristão de Moçambique consideram imorais os atos de género e dizem que as mesmas colocam em causa a integridade das instituições públicas e do país. Tudo isto, podemos dizer que isto é resultado da tal decadência moral em que nós estamos a viver na nossa terra, em Moçambique. Falta esta parte, este vazio que se criou na nossa educação, porque daqueles de quem nós esperamos que sejam os nossos protetores, se a decadência moral chegar até esse ponto, então agora imagine quem é que vai implementar a moral, quem é que vai implementar o respeito. Isto é o sinal, mais uma vez, da falta da moral. O nosso país não tem ética, não tem a moral. De frisar que as religiões em Moçambique pretendem promover ações que estimulem boas práticas aos moçambicanos para que o país conviva na paz e harmonia. Segundo avança a Carta de Moçambique, alguns guardas prisionais da cadeia Cabeça do Velho em Chimoio obrigam algumas reclusas a manter relações sexuais. Nas cadeias moçambicanas, depois da badalada contestação da sociedade civil em torno da prostituição forçada de reclusas na cadeia feminina de Indlavela, na província de Maputo. Ao contrário do que aconteceu no estabelecimento penitenciário especial para mulheres de Maputo, conhecida como Cadeia Feminina de Indlavela, sediada na autarquia da Matola, onde o Centro de Integridade Pública constatou que os guardas prisionais e demais intervenientes da rede clandestina forçavam reclusas a prostituírem-se em troca de dinheiro para benefício dos mesmos. Mais um escândalo vem a público. Trata-se da Penitenciária Regional Centro de Manica, também conhecida por Cabeça do Velho, onde guardas prisionais são acusados de libertar reclusos para manter relações sexuais a troco de dinheiro. O mais caricato é que os reclusos estes, para serem libertos com propósito de manter relações sexuais com suas esposas, namoradas, incluindo prostitutas, os reclusos são forçados a efetuar um pagamento aos guardas prisionais do estabelecimento penitenciário da Cabeça do Velho, sediada na cidade de Chimoio. Fontes do Serviço Nacional Penitenciário, que não foram reveladas pela Carta de Moçambique, contam que os reclusos eram retirados das celas durante a noite a troco de 3.000 a 5.000 meticais pagos aos guardas prisionais, um esquema que também foi despoletado dias depois da saga do escândalo de Indlavela em averiguação pela Comissão de Inquérito. Só foi possível detectar o escândalo na semana passada, após um dos reclusos ter fugido depois do lucrativo negócio sexual. Até o momento, são 5 reclusos que terão saído das celas para atender às suas necessidades biológicas mediante pagamento aos guardas prisionais. Há informações não oficiais que dão conta de que os guardas prisionais envolvidos no esquema de facilitação de saídas e cobranças aos reclusos terem sido suspendidos e não se reconhecendo ainda as consequências criminais sobre o caso. Mais um escândalo sexual envolvendo guardas prisionais.
mas desta vez foi em Manica. Seguimos com outra notícia. Face ao primeiro caso da variante indiana diagnosticada no nosso país, inicia a próxima semana a testagem abrangente da pandemia da Covid-19 na província de Tete. Foi partilhada pelo diretor adjunto do Instituto Nacional de Saúde, Eduardo Samgood, na conferência de imprensa face à nova variante indiana Delta da pandemia da Covid-19, diagnosticado o primeiro caso no país, em particular na cidade de Tete. Samgood garante que, devido à complexidade da variante Delta, a partir da próxima semana, o país passa a enviar as amostras de testagem da Covid-19 para a Alemanha e Suécia, que poderá levar 3 a 4 semanas para os seus resultados. Nós identificamos um laboratório alternativo, porque neste momento a África do Sul está com uma grande sobrecarga para sequenciamento devido à situação. A África do Sul enfrenta neste momento uma terceira vaga importante e neste momento, através das nossas colaborações, identificamos outros países, especificamente a Alemanha e a Suécia. A previsão é enviarmos o primeiro grupo de amostras que fazem parte da investigação que está em curso. As autoridades de saúde mostram-se preocupadas com o incumprimento das medidas de prevenção da pandemia da Covid-19 na cidade de Tete. E preocupa-nos o facto de que em Tete, à semelhança de outros locais do país, há um incumprimento generalizado das medidas de prevenção. Se essas intervenções não forem acompanhadas por uma mudança de comportamento, que é este apelo que nós fazemos, todas estas ações que nós estamos a implementar, elas não surtirão o efeito desejado. Na mesma sequência, Samgood assegurou que inicia brevemente a testagem abrangente da Covid-19 numa primeira fase para a cidade de Tete. Estamos a preparar para o início dos TOTs. TOTs são treino dos treinadores, que vai iniciar em breve. E ao longo da próxima semana já esperamos começar com esta testagem mais abrangente, primeiro na cidade de Tete, que será posteriormente alargada para os restantes distritos ao longo do país. Entretanto, as formas de prevenção da variante Delta não se diferem das variantes anteriores. O que diferencia uma variante das outras é a sua transmissibilidade. Neste momento, o principal aspecto, característica que diferencia as variantes é temos variantes que são mais transmissíveis que as outras. Há outras características, mas esta é uma característica muito importante. Importa realçar que a nova variante indiana Delta está a ameaçar mais de 81 países do mundo. Já vendedores do mercado Chipamanini na cidade de Maputo não têm conhecimento da nova variante indiana e continuam a ignorar as medidas de prevenção do novo coronavírus. Conforme ilustram as imagens, os utentes e vendedores do mercado municipal do Chipamanini na cidade de Maputo continuam a ignorar as medidas de prevenção da Covid-19, principalmente o distanciamento e o uso correto da máscara. Senhora, está sem máscara? Não tenho máscara, mas tenho onde estou. Okay. Sim. Não tem medo de apanhar coronavírus? Tenho medo, mas não há como. Costumo usar máscara. Não estamos a prevenir tão bem assim como devia ser, né? Porque só chapas, enchemos nos chapas. Olha só o mercado como está, tem muita gente, há muita confusão. Sim. Essa doença é uma doença grave. Dizem que é só tocar o objeto, já está contaminado. Isso para nós é muito doloroso, para nossas crianças. Não tem medo de andar nesse aglomerado com máscara no quê? Não como, tem que arriscar a vida. É nosso ganha-pão de cada dia. Para desarriscar a vida é preciso ter saúde. Não dá para ter saúde, o que deve-se fazer? Tem que evitar pôr máscara, lavar as mãos e desafetar. Já ouvi falar de terceira vaga, mas nunca investiguei sobre isso aí. Exatamente.
A melhor coisa é de usar as máscaras, é muito bom, sim, fica saudável usar as máscaras, né? É uma realidade, né? Uma vez que já dizem que já está em Tete. A corona começou assim, começou de Maputo, mas se expandiu para todo Moçambique, para todo o mundo. Hoje em dia, para apanhar alguém com a máscara, praticamente era só no chapa mesmo. É que até agora eles cumprem, mas aqui na estrada, não. Por outro lado, alguns utentes não têm conhecimento da variante indiana que já circula em Moçambique. Tem conhecimento da nova variante? Não tem conhecimento. Sim, sim. Ainda não acompanhei. Conhecimento, sim. Por isso que ando aqui prevenido, né, para evitarmos esse tipo de doença, né? Tão arriscável, né? Porque não podemos nos confiar aqui. Cada qual de onde saiu, de onde entrou, não sabemos qual é a situação que às vezes passou, né? Agora precisamos mesmo andarmos prevenidos. Tenho conhecimento porque sei que na África do Sul, essa nova variante está a fazer shit. E por que está sem máscara? Estou sem máscara. Não sei também. Não tem medo de apanhar coronavírus? Não tenho medo. Não. É porque eu, da minha parte, acho que corona aqui não é verdade, é mentira. É mentira. Esta nova variante de coronavírus vem da Índia, é muito mais forte. Então como vai se prevenir se não gosta de usar máscara? É de passar a pôr máscara então. É de pôr 2 máscaras. Segundo os dados fornecidos pelo Ministério da Saúde, os casos da Covid-19 estão cada vez mais a agravarem-se, devido à negligência de alguns moçambicanos. Instituições do ensino primário e secundário na cidade de Maputo mostram-se preocupados com a terceira variante da Covid-19 no país e garantem redobrar as medidas de prevenção da Covid-19. O ensino primário e secundário no país iniciou o segundo trimestre escolar esta segunda-feira, trimestre este que arranca com o início do primeiro caso positivo da variante indiana da Covid-19, considerada a mais letal. As instituições de ensino receberam a informação com preocupação. A direção da Escola Secundária Estrela Vermelha promete redobrar esforços para evitar que a variante da terceira vaga da Covid-19 se espalhe nos alunos. Nós, como uma instituição de ensino, em que trabalhamos com muita gente, sobretudo crianças, o que temos feito é aquele trabalho de rotina, não é, que tem sido feito desde a altura em que foi despoletada a Covid-19. Não é? Temos estado a sensibilizar no sentido de as crianças continuarem a cumprir com o protocolo sanitário, não relaxarem, porque, afinal de contas, as informações que nos chegam não são muito animadoras. Na escola comunitária Armando Emílio Guebuza, o cenário é o mesmo. Os responsáveis prometem redobrar esforços para evitar que a instituição seja canal de transmissão da pandemia. Isto implica redobrar de esforços, porque conforme se propala, o vírus aparece mais forte ainda, bem camuflado. Então isto implica a criação, o redobro de esforços. Mas a maior preocupação que ainda existe nos professores é como os alunos se comportam fora da escola. Embora, de forma geral, não termos o grande controle dos nossos alunos fora do recinto escolar. Isto é que nos preocupa, apesar de aqui no recinto escolar estamos a conversar todos os dias, estamos a demonstrar todos os dias que é preciso mantermos as medidas. Quem também não escondeu a sua preocupação com a variante indiana são os alunos. Quando recebi a informação fiquei espantado mesmo. Sim, porque não dá nada bem. Mas garantem continuar a cumprir a risca com as medidas de prevenção. Lavar as mãos sempre, usar a máscara bem corretamente, usar álcool em gel. Faça assim, não sei muito em casa. Como, por exemplo, vai comprar pão, comprar muitos pais congelados. De realçar que no país, mais de 800 pessoas já perderam a vida devido ao coronavírus.
Faltam apenas 4 dias para as celebrações dos 46 anos da independência nacional. Faltando apenas 3 dias, a Presidente da Assembleia da República, Esperança Bias, considera ser primordial a unidade nacional para o desenvolvimento do nosso país. Faltam apenas 3 dias para a celebração da independência nacional, marcando assim os 46 anos fora do domínio colonial. Esperança Bias, Presidente da Assembleia da República, fala do significado deste dia. O 25 de junho significa liberdade para os moçambicanos. Significa que há 46 anos atrás, fruto da luta dos combatentes, de alguns moçambicanos, que dedicaram a sua vida a Moçambique, nós hoje podemos ser o que somos. Podemos traçar os nossos próprios destinos, desenhar aquilo que nós queremos. Bias diz ainda que o país teve um avanço significativo no concernente às infraestruturas no país. Dentro das conquistas, podemos fazer referência à expansão de infraestruturas de utilidade pública, as vias de acesso, a distribuição de água potável, a expansão da rede de energia elétrica. Hoje temos muito mais escolas. Se nós olharmos para o país, encontramos escolas em todos os locais. Mesmo com ganhos significativos, a Presidente do Parlamento mostra-se firme ao apontar desafios para o alcance da unidade nacional. Grande parte dos desafios prendem-se com a necessidade de continuarmos a batalhar para reduzir a pobreza. Hoje, um dos grandes desafios é a pandemia da Covid-19 e a sua prevenção depende de cada um de nós. Portanto, este é daqueles desafios que a nossa atitude é que vai ajudar a vencer, consolidar a unidade nacional. Cipriano Intus, secretário provincial da Associação dos Combatentes da Luta de Libertação Nacional na Zambésia, faz uma avaliação positiva do país. Já o secretário da Associação dos Combatentes da Luta de Libertação Nacional na Zambésia considera os 46 anos da luta de libertação nacional como um marco naquilo que diz respeito ao desenvolvimento do nosso país. Cipriano Intus, secretário provincial da Associação dos Combatentes da Luta de Libertação Nacional na Zambésia, faz uma avaliação positiva do país. Em 1975, foi o ganho mais importante que é a independência, no dia 25 de junho de 1975. Este ganho foi que todo o povo moçambicano ficou livre da opressão, de escravidão. Então, foi o ganho primeiro que todo moçambicano sentiu-se livre de colonização. O nível de desenvolvimento econômico, para além disto, as construções das estradas, as escolas, a formações de quadros. Intus afirma que é necessário que os jovens conheçam a história através dos que combateram contra o jugo colonial. É claro que os jovens de agora não conhecem como que o colono atuou, como que quando se fala foi espezinhado. Então, não sabem
e não tem uma relação do passado e do presente. Se ele tem o presente, então acha que neste momento que ele está, não houve o sofrimento anterior. Mas quando forem nas bibliotecas, os avós há de vos fazer uma referência do que nós fomos anterior. O antigo combatente lança desafios para que os jovens apostem na formação no sentido de alavancar a economia do país. O país tem que ter o desenvolvimento econômico são. O importante aqui é termos uma educação dos nossos jovens para progredir a economia. O desafio maior é este, porque sem termos a formação desses jovens para poder incrementar a nossa economia, mesma coisa, não vamos fazer nada. O secretário provincial da Associação dos Combatentes da Luta de Libertação Nacional na Zambésia falava no âmbito da celebração do dia 25 de junho, que se assinala esta sexta-feira. Já a secretária de Estado na província de Sofala apela aos jovens a pautarem pelo patriotismo com vista a combater o terrorismo na província de Cabo Delgado. E queremos que Moçambique cresça livre de guerra e livre de outros males que retraem o desenvolvimento. É por isso que o nosso desafio maior é hoje, porque se não prepararmos hoje o amanhã, poderemos não ter o amanhã que desejamos. Para o efeito, a secretária do Estado na província de Sofala, Stella Pinto Zeca, insta a juventude a apostar no patriotismo. Se todos nós moçambicanos estivermos vigilantes, se todos nós moçambicanos estivermos unidos, então o inimigo externo não terá espaço para destruir o nosso país. E nós temos, como disse, que consolidar os princípios de patriotismo para que não tenhamos invasão, para que finalmente possamos aproveitar na plenitude os recursos naturais que este país detém e fazer com que estes recursos possam rapidamente prover desenvolvimento nas comunidades onde estes recursos estão, mas também no país todo. Segundo ela, só assim o país poderá alcançar a estabilidade econômica. Gostaríamos de ver o nosso país completamente livre da dependência de importação de produtos alimentares para satisfazer as suas populações. Gostaríamos de ver no nosso país a produzir cada vez mais, aumentar os produtos de exportação, colocando assim a importação abaixo e a exportação muito acima. Para que tal aconteça, devem igualmente os moçambicanos apostarem na produção e consumo do produto nacional. Gostaríamos de ver todos os moçambicanos valorizando também a produção local para que possa aumentar o consumo e, obviamente, aumentar a produção. São vários desafios que o país tem e estes desafios devem ser conseguidos principalmente por moçambicanos e, obviamente, com o apoio de quem tiver vontade de desenvolver Moçambique. Disse aquela dirigente em entrevista exclusiva teve sucesso na cidade da Beira. Retomamos com o essencial da informação do seu jornal principal e dessa vez com a nota que dá conta de que o gabinete da primeira-dama, Isaura News, recebeu cerca de 400 mil toneladas em produtos alimentares e material diverso para as vítimas do terrorismo na província de Cabo Delgado. A ajuda aos deslocados de Cabo Delgado continua a chegar de todo o lado e desta vez coube ao gabinete da primeira-dama receber produtos alimentares tais como arroz e óleo alimentar. E para a construção das casas aos deslocados de guerra, a Fundação Matias Macheline doou 2.000 chapas de zinco. Isaura News agradeceu à Fundação pelo donativo e diz que esforços como estes devem ser empreendidos por toda a sociedade. Gestos como estes, que refletem a mais profunda preocupação humanitária para com a população moçambicana, são bem-vindos. E apelamos que exemplos como estes sejam replicados por todos os outros parceiros de boa vontade.
E estamos convictos que este donativo terá um impacto muito significativo no seio das nossas comunidades afetadas, dado que o número dos deslocados tende a aumentar na região norte do país. A Fundação Matias Machelin opera há 35 anos na área social de educação do Brasil e, quando soube da instabilidade vivida na província de Cabo Delgado, não mediu esforços em ajudar a população que diariamente procura por refúgio. A gente não podia ficar quieto sem ajudar, né, essa crise que nós estamos vendo em Cabo Delgado. Em nome da Fundação, venho trazer minha solidariedade ao povo de Moçambique, que nós somos muito parecidos com Moçambique, né? Então, esse é o desejo da Fundação Matias Machelin, poder ajudar quem está precisando. Comentando um pouco sobre Cabo Delgado para ele ficou muito animado e ficou com o desejo de vir pessoalmente fazer essa entrega, fazer essa apresentação, se colocar à disposição. Dizer que estamos gratos pela ajuda que eles trazem para o povo de Cabo Delgado, que estão neste momento a sofrer com a insurgência que temos acompanhado. Trajados de preto, cor que simboliza perda e dor, coube ao grupo cultural Mapico de Boane a demonstrar a satisfação em jeito de música. Apreendidas 30 kg de drogas no bairro Namitequeliu, na cidade de Nampula. A apreensão da droga foi registrada no passado dia 19 do mês em curso, numa residência algures desta cidade capital provincial. A segundo deu a conhecer a porta-voz do Cernic, o proprietário junto ao seu guarda, após se aperceberem da presença dos agentes, se colocaram em fuga. A Nina Laura explica que esta é a primeira apreensão de droga a ser registrada nesta cidade de Nampula porque fazemos a apreensão de droga muitas das vezes nos controles, nos distritos, mas na cidade de Nampula é um fato novo. Então é um trabalho que ainda precisamos de fazer e apurar junto com as localidades. Nampula estamos habituados com os crimes de roubo, furto, homicídio, mas o tráfico de droga dentro da cidade é o primeiro caso. Então é um trabalho, um desafio para o Cernic para prosseguir com as investigações e desmantelar outras quadrilhas dentro dos bairros da cidade. Para além da apreensão da droga, foi igualmente apreendida esta viatura que se encontrava na mesma residência. Tudo ocorreu na manhã do dia 19. Já vinhamos recebendo informações da existência de droga numa das residências nessa zona. Fomos fazendo trabalhos de seguimento e investigação que culminou com a indicação desta propriedade. Por sinal, o trabalho feito no dia 19, no período das 6 horas, conseguimos fazer aquilo que era o desenterrar de algumas quantidades de droga. Neste caso estamos a falar de metanfetamina numa quantidade de 30 kg. A droga encontrava-se disfarçada em baldes plásticos e enterrada no subsolo neste pátio, como podemos ver ainda há pouco. Penetramos a residência, eles conseguiram notar-se a partir do trabalho em que o Cernic ia fazendo, acabaram fugindo, tanto o guarda da residência. Acabamos fazendo os trabalhos da apreensão, neste caso da droga, bem como a viatura que se encontrava neste mesmo recinto, pertencente ao proprietário. E que diligências estão em curso com vista a neutralizar e responsabilizar o cidadão pelo crime de tráfico de droga. 46 famílias vítimas do ciclone Idai beneficiaram-se de casas, mas queixam-se de uma unidade sanitária. São famílias que perderam um pouco de tudo em março de 2019, a quando da passagem do ciclone Idai. No reassentamento de Nhamissuíçoa, homens e mulheres tentam se reerguer. Amélia é uma delas, perdeu o marido e ficou com os seus 2 filhos. Neste local, tentam esquecer o que ocorrera, projetando o futuro. Perdi meu marido, fiquei com meus filhos, aqui estamos a tentar nos reerguer. Beauty Lucas é outra que tenta recuperar o que perdeu
está a apostar na criação de animais. Estou a apostar na criação de cabrito e o ambiente é calmo. Para minimizar a dor, as 46 vítimas do ciclone Idai beneficiaram de residências construídas pelos parceiros do Gabinete de Reconstrução pós-Idai. Para além de casas, beneficiaram de fonte de água e mercado. Estamos felizes. Já temos casa e água. Antes sofríamos com ataques de crocodilos. Mas as vítimas do Idai queixam-se de falta de uma unidade sanitária, são obrigados a percorrer mais de 20 quilômetros à sede de Dombe. Faltam-nos hospitais, somos obrigados a percorrer longa distância. Peço ao governo resolver. O diretor-geral do Gabinete de Reconstrução após ciclones, Lucas Mandrati, disse que gradualmente as vítimas poderão ter os serviços básicos. Como dizia, é por etapas. Temos já uma parte de serviços. Tem reserva para a construção dos outros serviços. Estamos a falar de serviços educacionais, de saúde e outros. Portanto, há uma coordenação institucional do governo para garantir que as pessoas no futuro tenham esses serviços. Aumentam casos de internamento de pessoas vítimas de acidente de viação no Hospital Provincial de Inhambane e a Covid-19 está a condicionar a coleta de sangue para pacientes que necessitam. Nos dias que correm, a enfermaria de ortopedia do Hospital Provincial de Inhambane anda abarrotada de pacientes vítimas de acidentes de viação. Por semana, a unidade sanitária recebe uma média de 8 pacientes de vários tipos de sinistros. Nestes dias temos recebido pacientes vítimas de acidente a título individual, quedas de motorizadas, atropelamentos e outros tipos que têm, digamos, afluído ao nosso hospital, quer vindo diretamente, isto é, com acidentes acontecidos aqui na cidade de Inhambane, como também temos recebido transferências de pacientes provenientes de outros hospitais onde tenha-se ultrapassado a capacidade de dar o tratamento a estes pacientes. Todos eles vêm a fluir a este hospital. O aumento de pacientes vítimas de acidentes de viação é um cenário que está a sufocar a maior unidade sanitária da província de Inhambane, uma vez que apresentam todo tipo de trauma que necessita de transfusão de sangue. Na verdade, temos traumas de todos os tipos, desde os ligeiros aos graves, os que envolvem órgãos como músculo esquelético, refiro a membros superiores ou inferiores, como também aqueles que envolvem o abdômen ou o tórax. Portanto, temos todos os tipos, dependendo de cada dia que recebemos. Certo. E a resposta a essa transfusão, o banco de sangue está a responder com essa avalanche de vítimas do acidente? Eu diria que sim, mas com alguma dificuldade, como todos sabemos, no período de Covid-19, não é fácil termos a quantidade de sangue que precisamos, porque nós, para pedirmos esta quantidade de sangue, dependemos de escolas, quartéis, ou, em suma, resumindo, em aglomerados, onde as pessoas estão, é onde nós pedimos sangue. Mas não sendo possível por conta da Covid, algumas escolas tinham fechado, todos vós sabeis, as igrejas e outros sítios, a afluência reduziu. Nós temos recorrido para os pacientes que chegam e precisam de transfusão de imediata, nós temos tido algum estoque para responder a isso. Até esta segunda-feira, o Hospital Provincial de Inhambane contava com 86 unidades de sangue, número considerado inferior para responder com a demanda. Para uma resposta confortável aos doentes, são necessárias 100 unidades do líquido vital.
Aumentam casos de empresas que violam os direitos laborais na província de Tete. Entretanto, o jurista Roberto Aleluia acusa os inspetores da INAI e igualmente a Inspeção de Trabalho de corruptos. Nos últimos dias têm sido recorrentes casos relacionados com violação dos direitos laborais, maioritariamente do setor privado. Face à situação, o jurista Roberto Aleluia entende que a ação agrava-se pela fragilidade dos inspetores da Inspeção Nacional de Atividades Econômicas, INAI, e da Inspeção do Trabalho, em simular multas para se beneficiar de dividendos, claramente algo ligado à corrupção. Assim, a situação que está a ocorrer na nossa província, tocante à violação dos deveres laborais, é uma situação de veras preocupante. Por que medida? Porque é recorrente. Ora, tudo isso parece estar aliado à corrupção. Isso não é infalível, praticamente não há provas para já apresentar, mas muitas das vezes, muitos dos inspetores, quer da atividade econômica, quer laborais, esses são aliados, praticamente têm recebido algum subsídio ou alguma coisa para não fiscalizar devidamente os direitos laborais, porque não faz sentido, os trabalhadores estão sempre a reclamar. Entretanto, se não tomar medidas severas aos infratores, o fenómeno irá prevalecer no seio dos trabalhadores que, de certa forma, receiam em denunciar as irregularidades das entidades empregadoras. Enquanto não se aplicar uma medida drástica e severa a um funcionário, isso não vai acabar e os trabalhadores continuarão a reclamar e sempre vamos viver com base em reclamações, manifestações, chantagem, só por causa de corrupção ou grupo de certas pessoas que a todo custo querem ganhar para prejudicar a maioria. Aleluia assegura que a situação vai do mal a pior, porém carece de uma intervenção urgente para travar o cenário. É porque a tendência do trabalhador nosso é trabalhador menos instruído e os empregadores aproveitam-se desta falta de instrução para espizinhar. Então há muitos escândalos de corrupção, por isso também é necessário que as entidades que superintendem, nesse caso eu me refiro ao inspetor geral, quer dos trabalhadores, quer a inspetora geral do INAI, mesmo a ministra do Trabalho deve, em algum momento, impor-se perante isto, porque já é recorrente, já estamos cansados. De recordar que em menos de 2 semanas a TV Sucesso reportou mais de 4 casos relacionados com violação de direitos laborais. O destaque vai para empresas chinesas e de seguranças privadas na cidade de Tete. Com as imagens de Dalton Gandara, Augusto Dias da cidade de Tete para a TV Sucesso. A população do posto administrativo da Matola Rio, no distrito de Boane, contribuiu valores monetários para a requalificação das vias do acesso. A iniciativa é do conhecimento das autoridades. A iniciativa é de um grupo restrito, mas com ideias amplas. Criado em 2008, a agremiação tem como foco apoiar autoridades governamentais ao nível do posto administrativo na requalificação da via que liga Casimate ao quilómetro 16. Estamos mesmo a fazer este trabalho como moradores deste bairro da Matola Rio. É verdade que numa primeira fase achávamos que pudéssemos alargar a via até no limite de Matola Rio, porque depois de Matola Rio temos Xinonanquila, um outro bairro, mas depois, com o apoio de um parceiro nosso, que é também futuro residente da zona, disponibilizou-nos uma máquina para a niveladora. Eu penso que vão poder ver. E vimos que era possível estendermos a via, além de terminarmos apenas na Matola Rio, estendermos até o outro bairro. Fomos perceber que havia necessidade de alastrar a via porque liga 2 bairros, que a mobilidade é de todo interesse de moradores em 2 partes. Sabemos a situação de via de acesso é um problema que cria muito caos aos moradores para o movimento de pessoas e bens, também as viaturas. Agora sim já ficamos um pouco aliviados. As autoridades governamentais de Boane enaltecem a iniciativa dos residentes e garante apoio aos mesmos. O governo acarinhou com muito agrado e desde já identificamos com a situação, com o problema e comprometemos a estar no terreno para trabalhar todos juntos. Por isso é que estão a ver os cá,
houve disponibilização de uma motovoadora parte de um agente que apoiou, que é cá também da zona, apoiou na motovoadora. A comissão aproximou material que estamos a usar aqui para fazer a subbase, e o distrito apoiou em parte de equipamento, estamos a falar do cilindro e de um tanque cisterna para rega, e também do pessoal técnico. O governo também apoiou em parte do combustível que está a ser usado para movimentar as máquinas. A requalificação da via abrange uma distância de 12 km e liga 2 bairros. A ponte sobre o rio Muarua, na cidade de Quelimane, está prestes a desabar. Entretanto, os utentes alertam para o perigo que a infraestrutura apresenta. É desta forma que a ponte sobre o rio Muarua se apresenta, em estado avançado de degradação. Alguns pilares de suporte estão isolados da estrutura principal, fato que preocupa utentes e temem que o pior aconteça. Nós aqui não estamos bem, estamos com problema de ponte. Essa nossa ponte está mal. O momento que passa, o dia que passa, a nossa ponte está mal. Antes de ontem caí com táxi. Momento de engarrafamento. Nessa ponte aqui passa muita gente, mas nós não estamos seguros. Senhora Edicida está mal. A ponte aconteceu porque as pedras que puseram nessa ponte aqui está real. No momento que passa aqueles carros grandes com areia, a ponte vai para baixo. A ponte não fica seguro e passa muita gente. Todas as pessoas sabem que essa estrada é estrada do governo, mas não querem ajudar a estrada. Não querem fazer nada. Nós estamos cansados com essa estrada. Caímos aqui mesmo, bicicleta e taxista estão a passar mal. Então estamos a pedir socorro. Ponte está mal, aqui tem o hospital e nós queremos a ajuda desse ponte. Ponte não arranjaram bem, ponte está mal. Obrigado. O ponte está um pouco estragado, o ponte. Não tem boa manilha, boa nada, não arranjaram bem. Vamos fazer a maneira de despachar só. Acho que foi um contrato de um ano. Despachou, não arranjou bem. Está a ver, aquela manilha está largado já. Até maré cheia não passa, esse barco de remarema não passa. Tem que travar até esperar maré baixar. Os utentes pedem intervenção imediata das autoridades antes que a mesma desabe. A recomendação é só dizer com o governo para nos ver nossa ajuda. O governo não está a dizer nada, nós estamos a passar mal. A estrada está cheia de cova, o governo não está a falar nada. A nossa preocupação é essa. Enquanto o silêncio das autoridades governamentais prevalecer, a situação pode piorar nos próximos dias. Importa lembrar que esta infraestrutura foi reabilitada no ano passado. Retomamos com o essencial da informação no seu jornal principal. E desta vez com a atualidade desportiva, a modalidade de salto a corda já iniciou com os preparativos para a competição internacional. Após a paragem das competições da modalidade de salto a corda, o presidente da Federação de Ginástica de Moçambique, Elvis Tembe, fala das preparações que estão a ser levadas a cabo para a competição internacional Max Freestyle, que terá lugar em Paris de 25 a 28 de setembro do corrente ano. O salto a corda atualmente está bem, atendendo que temos uma seleção que está a se preparar para o campeonato internacional que terá lugar em Paris em setembro. Depois de 4 anos parados, vamos voltar com esse campeonato internacional e atendendo a situação do país, acho que podia ser melhor, sim, se todos os atletas estivessem ativos, mas acho que devagar vamos incluindo os outros para que também possa ter atletas ativos a nível nacional. Por conta da Covid-19, atualmente os atletas treinam de forma particular e, por isso, pode prejudicar a prestação no campeonato internacional. Retomamos agora por causa do campeonato internacional, mas acredito que muitos atletas estão parados e fazem treinos individuais, não coletivos em casa, sem nenhum fim competitivo que de certa forma acaba prejudicando
a modalidade, mas esperamos que as coisas melhorem para que possamos voltar em ação e com campeonatos internos. Embora sejam tricampeões mundiais, Tembe afirma que esta modalidade ainda é pouco valorizada. É uma questão muito complicada, principalmente atendendo o título que nós somos tricampeões mundiais, mas acredito que futuramente as coisas possam vir melhorar. No momento eu acho que ainda muita coisa tem que fazer pelos campeões. Atendendo, acho que é uma das modalidades, é uma das poucas modalidades que temos tricampeões mundiais no país. Não necessariamente nós estamos a ser assim tanto como nós gostaríamos que fosse, mas eu acredito que as coisas possam vir melhorar talvez para futuras gerações. Acho que questão de prioridades nas modalidades e creio que isso já está a ser trabalhado a nível da Secretaria de Estado para que não existam prioridades quando se trata de modalidade esportiva, mas sim olhar para as modalidades que trazem resultados no país. Refira-se que os atletas de salto à corda tiveram interrupção das competições há 4 anos. Quanto à informação, está tudo dito no seu jornal principal. Grata pela atenção dispensada. Até uma próxima oportunidade. Boa noite.